dar início, dar continuidade, ao culto desta noite, dando as boas-vindas aos nossos queridos visitantes, a todos os membros congregados. Sintam felizes, bem à vontade em nosso meio, pois essa é a casa de Deus. Nós estamos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Façamos deste culto um culto de gratidão a Deus pelas nossas vidas, por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, com muita alegria nós vamos passar a palavra para a missionária Mirtes. A Mirtes eu a chamo carinhosamente de minha madrinha. E realmente, se no meio evangélico tivesse madrinha, assim, sabe como é que eu estou dizendo, né? Ela seria a minha. E eu tenho um carinho muito grande pela Mirtes, pelo pastor Oswaldo. Eles são pessoas que me inspiram, são pessoas que com os seus talentos, com a sua vida, com o seu amor por Deus, pela sua obra, eles me motivam, me inspiram, eu me espelho muita coisa neles. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Oswaldo, pela vida da Mirtes. São pessoas que estão dentro do meu coração, dentro da nossa família, e nós louvamos muito a Deus pela vida deles. Hoje eles estão servindo ao Senhor em Portugal, se mudaram o ano passado, em setembro, estão atuando lá em Portugal. Eu creio que Mirtes deve trazer algumas informações, notícias, e eu vou, sem muita demora, passar a oportunidade para ela, e nós queremos que o Senhor possa usá-la e poder falar aos nossos corações. Mirtes, é com você. Graça e paz, queridos. Pastor Yalan até brincou, parece que depois que você decidiu ir para Portugal, você veio mais aqui do que quando estava aqui perto, né? Em Seropédica, é verdade. Mas na verdade, assim, foi meio repentina, tanto a nossa ida, né? As coisas aconteceram muito rápido. Eu acredito que foi no Congresso das Mulheres, né, Pastor Elecir? Pastor Elecir falou alguma coisa em relação a Portugal. Nós vínhamos orando também em relação a isso, e quando no mês de setembro o Senhor confirmou todas as coisas, abriu todas as portas, preparou um pastor também para a Igreja Congregacional de Agronomia, e nós então dia 11 de setembro, uma data não muito boa na nossa memória, né, para andar de avião principalmente, mas dia 11 de setembro nós chegamos ali em Portugal, e desde então temos realizado um trabalho, o ministério que o Senhor colocou em nossos corações ali. Não foi fácil deixar a igreja aqui, não foi fácil deixar a família, foram grandes desafios, mas hoje, quando nós olhamos para trás e quando nós olhamos a realidade, um pouquinho do que eu vou apresentar aqui hoje, eu posso dizer com toda certeza que valeu a pena, que a dor da saudade é grande, mas a realização de perceber que você está em um lugar onde há uma grande necessidade, onde o seu ministério pode ser muito útil, pode abençoar muitas vidas, pode transformar muitas pessoas, e cumprindo o propósito de Deus, estando no centro da vontade de Deus, eu acredito que não existe nada melhor do que isso. Nada que pode trazer maior prazer à nossa vida do que isso. E eu vou compartilhar um pouquinho, né, bem pouco ainda, porque 3 meses ainda em Portugal é muito pouco para a gente dizer que nós já temos uma compreensão de toda a necessidade, de toda a cultura, mas dentro daquilo que o Senhor já tem nos mostrado, então eu vou compartilhar um pouco com os irmãos. Tenho passado já por algumas igrejas aqui, estive na primeira de Niterói no domingo passado pela manhã, na Igreja Congregacional de Agronomia à noite. Hoje pela manhã estive na igreja de Vila Paraíso e agora à noite aqui. E no próximo sábado estarei na região dos Lagos, na reunião no congresso regional deles, e estarei também falando e compartilhando um pouco daquilo que Deus já tem colocado em nosso coração. Desde já eu agradeço o pastor, né, pela disponibilidade. Eu sei que de última hora, sem chegar e pedir, pastor, se for possível, eu gostaria de estar aí na igreja. Ele ajustou a agenda toda, né, para que isso acontecesse. E eu já agradeço então ao pastor Yalan
e também a igreja de Alcântara por esse momento. Vou compartilhar o texto de Mateus 9. Quando eu vinha, eu falei: Senhor, eu quero uma palavra que seja uma palavra que desafie corações. E eu posso usar vários outros textos e eu acho que eu vou chegar no mesmo lugar. Então, eu estou compartilhando, trazendo para a igreja brasileira, né, onde eu tenho tido a oportunidade, a visão de Jesus e a forma como Jesus trabalhou em Mateus 9, para que a gente possa também aplicar isso ao nosso ministério lá e ao desafio para a igreja de uma forma geral. Então, a partir do verso 35, os irmãos podem permanecer assentados, faremos essa leitura de forma reverente ao Senhor. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos diante da tua palavra e estamos diante da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale, porque o Senhor conhece a cada um de nós individualmente, e o Senhor sabe exatamente como tocar as nossas mentes e nossos corações. Pai, que nenhuma distração, nenhuma preocupação de qualquer situação dentro ou fora deste templo venha nos roubar esse privilégio de ouvir e entender a tua palavra. Que nem mesmo Satanás, Senhor Deus, ou as inclinações da nossa carne, ou as distrações deste mundo, possam ter esse poder de nos impedir de compreender a tua palavra. Mas que mente, coração, corpo e alma, nós estejamos totalmente aqui neste lugar para te ouvir e para sermos tocados pelo teu Espírito, para que de uma forma mais objetiva nós possamos nos envolver com a tua obra, com o teu projeto e com a tua visão para cada um de nós. Nós oramos assim e dizemos: Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, queridos, a gente compartilha um pouco daquilo que Deus tem feito em nós, tem feito através de nós. Como eu disse, não foi fácil deixar muitas coisas para trás. A vocação, o chamamento de Deus sempre envolve renúncia, sempre envolve abnegação. É necessário que a gente tenha essa compreensão que o reino é de Deus, que a obra é de Deus. Tivemos muito temor no nosso coração, especialmente o pastor Osvaldo, pastoreando uma igreja já há 19 anos, e de repente mudar toda uma logística de vida, toda uma estratégia de ação. Estávamos sim muito bem, graças a Deus, em agronomia, poderíamos ficar ali ainda muitos anos, mas qual foi a voz que despertou o nosso coração? Foi a voz da necessidade. Quando nós começamos a ouvir em relação à necessidade da obra missionária, não somente em Portugal, mas como já estivemos algum tempo atrás em Angola, e como ouvimos nos relatos de muitos missionários que estão na Europa e que têm vindo ao Brasil, ou estão na África, ou estão na América do Sul, tantos relatos que a gente tem ouvido, isso tudo mexe com o nosso coração. A vocação missionária já estava presente tanto em mim quanto no pastor Osvaldo desde o início do nosso chamamento. E por um período, eu digo, Deus nos fez permanecer em agronomia, uma igreja também missionária envolvida com a obra missionária, mas também chegou o dia que Deus disse à igreja de agronomia: agora eu quero os seus líderes, agora eu quero o seu pastor, eu quero que vocês os enviem a missões. E nós temos uma compreensão plena disso, que foi Deus quem nos tirou de agronomia para nos levar a Portugal. Embora muitos temores pudessem tomar o nosso coração no momento, quando nós pisamos ali naquele país.
E nós começamos a ver realidades das quais nós ouvíamos. E começamos a perceber que era muito maior do que aquilo que a nossa mente, no Brasil, numa igreja grande, estruturada, com tantos líderes, com tantos ministérios, com tantas oportunidades de trabalho, como a igreja de Alcântara e como tantas outras igrejas aqui, quando a gente ouve em relação a essas necessidades, a gente não tem a dimensão do que é. Quando a gente chega lá e se depara com a necessidade, quando você está de frente para a necessidade e você pensa, eu sou a única opção que eles têm, então tudo muda, tudo muda. E nós fomos então para Portugal com esse desafio no coração, de suprir um dos campos, porque são muitos campos, um dos campos que tem grande necessidade, que nós vimos ouvindo há muito tempo. Se era para sair de uma igreja como a igreja de agronomia, nós entendíamos que não tinha lógica ir para uma outra igreja boa da mesma maneira, né, mas permanecer ali naquela igreja com tanta necessidade, com tanto amor, paixão pelas almas pulsando no nosso coração. E a própria igreja compreendeu, embora sofrendo, chorando, mas também compreendeu que se era para sairmos de lá, era melhor irmos para missões mesmo. E foi assim que as coisas aconteceram e fomos parar ali em Portugal. Vocação e missão são duas coisas que caminham juntas. A vocação é o chamamento de Deus, a missão é a forma como Ele nos leva a cumprir essa vocação. O que Jesus fazia de cidade em cidade, de povoado em povoado, é exatamente para isso que Ele chamou a sua igreja. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus estava sobre Ele, e daí Ele coloca então todas as razões, as motivações porque o Espírito estava sobre Ele, para que Ele pudesse pregar as boas novas aos quebrantados de coração, pôr em liberdade aqueles que estavam algemados, a apregoar o ano do Senhor, curar os corações que estavam emocionalmente feridos e colocar então uma coroa, um óleo de alegria ao invés de cinzas, né? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Então Jesus veio com essa missão de pregar, de libertar, de curar e de transformar realidades. E isso Ele passou para a sua igreja também. Ele pregava o evangelho, ensinava e Ele realizava grandes feitos, realizava sinais e prodígios. Ele disse para a sua igreja, esses sinais também acompanharão aqueles que crerem. E quando nós formos pregando o evangelho, também sinais nos acompanharão. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então ele diz em Atos 1:8, quando receberem o Espírito Santo, vocês receberão o Espírito Santo, e quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E para isso o Senhor nos deu o seu Espírito Santo. E um crente precisa saber que recebeu o Espírito Santo para fazer isso, para ser testemunha de Jesus. Essa é a nossa vocação e essa é a nossa missão. A alguns Deus levanta para permanecer em grandes centros, a outros Ele envia para os sertões, a outros Ele chama e Ele manda para o outro lado do oceano. A cada um de nós Deus dá uma forma de realizar a missão, mas a todos nós, crentes em Cristo Jesus, Ele concedeu uma vocação e Ele concedeu uma missão específica. Qual é a vocação que o Senhor colocou sobre a sua vida? E de que maneira você pode realizar essa vocação através da missão? Pode passar o próximo aí para mim? E nós vamos então falar em relação a esses fatores que motivam a vocação, bem rapidamente, porque é um texto conhecido, a gente só vai dar uma roupagem para esse texto para introduzir a visão da necessidade em Portugal que a gente tem. Pode passar o próximo. O primeiro fator é a compreensão da realidade que nos cerca. E Jesus diz, Ele olhou as multidões, Ele viu as multidões e compadeceu-se delas. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor.
E pensando nesse texto, e pensando no que eu compartilharia aqui no Brasil nesse tempo, veio uma pergunta ao meu coração: por que são como ovelhas que não têm pastor? Se tem templo, se tem lei, se tem sacerdotes, se tem mestres que ensinam a lei, se tem sinagogas, se tem uma história religiosa, uma história que alcançou e ultrapassou gerações, por que como ovelhas que não têm pastor? Então a gente vai chegando a algumas conclusões, e uma das conclusões que a gente chega é porque existia muita religiosidade, mas existia pouco amor. Tudo que era feito pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, de uma forma geral, era muita religiosidade, mas existia pouco amor. Porque quando você pensa no amor, você pensa que até mesmo algumas características da religiosidade a gente abre mão para que uma pessoa possa ser abençoada. Existia muita exigência e pouca doação. E Jesus vai trazer a visão de que é melhor dar do que receber. E a doação talvez fosse muito pouca, porque dízimos eram exigidas, ofertas eram exigidas, sacrifícios eram exigidos, mas o quanto realmente as pessoas estavam dispostas a se dar umas pelas outras, a mudar realidades e a transformar realidades, a deixar que uma mulher com fluxo de sangue andasse no meio deles para que tivesse a oportunidade da cura, ou que um cego tivesse a sua voz ouvida para que recebesse a restauração da sua visão, ou um leproso pudesse chegar-se no meio da multidão e ser tocado por Jesus. Isso é doação. Isso é você até mesmo abrir mão da sua segurança para que alguém possa ser tocado e abençoado pela pregação, pela mensagem do Evangelho. Havia muita lei e pouca graça. Muita lei e pouca graça. No sábado, até podia soltar o boi ou o jumento para ir se alimentar e beber água, mas não se podia curar um homem de mão ressequida, ou um cego de nascença, e assim por diante. Muita lei e pouca graça. E olhando a realidade de Portugal, será que nós encontramos ali um povo que é como ovelha e sem pastor? O que nós encontramos em Portugal nos primeiros meses de trabalho ali foi um povo que conhece muito, tem muito conhecimento da palavra, o povo da igreja congregacional, mas um povo que já viveu tantas dores e tantas angústias, tantas perdas durante todo esse tempo, que perdeu também a esperança. E nós olhávamos para eles e falávamos sobre transformação, e falávamos sobre a possibilidade dos filhos voltarem para a igreja, das pessoas que estavam afastadas se reconciliarem, das pessoas se converterem. Eles não tinham a certeza de que isso poderia acontecer. Nós vimos, especialmente em algumas missões, em algumas congregações, nós víamos a desesperança no coração e na alma. Como ovelhas sem pastor. Ficaram 2 meses na transição do pastor Bruno para a chegada do pastor Oswaldo. E eles precisaram chamar pastores de outras denominações para pregar durante esses 2 meses, porque eles não tinham pastor e nem se sentiam preparados para assumir essa responsabilidade da pregação num culto de domingo. Vemos hoje pessoas trabalhando com as crianças e fazendo o melhor que elas podem, mas ainda de uma forma muito pequena, muito frágil, muito sem material, muito sem condição, muito sem preparo. Temos poucos jovens na igreja, e os poucos que estão precisam de líderes. Essa é a necessidade, essa é a realidade de Portugal. Há uma grande necessidade ali. E mesmo dentro da igreja, muitos caminham como ovelhas que não têm pastor. É a realidade de muitos no Brasil também.
Se nós olharmos as multidões, nós vamos perceber isso. Sai um pouquinho só nesse grande comércio aqui, e vocês vão olhar as pessoas caminhando e vão ver que nitidamente elas caminham com desesperança, com desânimo, com preocupações, com angústias. E Jesus viu isso. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele também abre os nossos olhos para que a gente veja as necessidades. E quando os nossos olhos são abertos, e nós contemplamos a necessidade pela visão do Espírito Santo, então o nosso coração começa a se inquietar. E a gente fala, se Deus me deu uma vocação e Ele tem uma forma de eu realizar a sua missão, então eu preciso entender o que é que Deus tem preparado para mim. Pode passar o próximo, por favor. Compaixão ativa, eu estou dizendo que é uma redundância. Porque compaixão exige ação. Compaixão sem ação não leva ninguém a lugar algum. Não leva qualquer pessoa a uma transformação. Compaixão exige ação e posicionamento. Quando você olha as multidões, as pessoas, as crianças necessitadas, os homens e mulheres necessitados, aqueles que estão andando sem nenhuma perspectiva de vida, os que estão tomados de depressão, de angústias, de pânico, os que estão tomados de enfermidades mortais, os que estão tomados pelo desemprego, pelo medo da violência e por tantas coisas, o que isso provoca no seu coração? Quando você ouve da realidade da Europa, e eu sei que vocês têm ouvido muito sobre essa realidade, porque vocês têm um pastor aqui que é apaixonado pela pregação do Evangelho na Europa, e vocês têm ouvido muito sobre isso. Têm ouvido muito sobre o sertão do Brasil, sobre especialmente o sertão nordestino, o que isso faz em você. Porque quando Jesus viu, Ele se compadeceu. E quando Ele se compadeceu, Ele se envolveu. Ele não podia ficar sem dar resposta. Mas se nós podemos dizer dessa maneira, Jesus viu uma necessidade tão grande que enquanto homem, Ele não se sentia pleno para poder suprir aquela necessidade. Ele era apenas um homem encarnado nessa terra. Então Ele diz para os seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A visão de Jesus da necessidade impactou Jesus de tal maneira que Ele falou assim: nós precisamos de mais obreiros. E daí então Ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E Ele mesmo no capítulo 10 já chamou alguns. E quando chega lá no verso 5, Ele já envia a estes alguns. E Ele dá a estes que Ele envia o poder e a autoridade para pregar, para ensinar e para operar prodígios. E isso também é o que Ele deseja fazer conosco, amados. Ele deseja que a compaixão dEle, a forma como Ele olhou para a multidão, e a oração de Jesus, junto à nossa oração, levante obreiros para suprir essa necessidade. A necessidade de obreiros no Brasil, às vezes é grande, mas nem se compara à realidade dos países europeus. Nem se compara à realidade do país de Gales. Nem se compara à realidade da Croácia. Nem se compara à realidade da Espanha, ou à realidade de Portugal, ou tantos outros lugares que a gente poderia pensar. Se aqui nós temos pastores sem igreja, lá nós temos igrejas que não têm pastor. Se aqui nós temos obreiros se dividindo para realizar trabalhos em várias áreas ministeriais, lá não é possível iniciar um ministério porque não tem obreiro. Nós queremos ver um grande avivamento acontecendo em Portugal, mas a visão da necessidade, da realidade de Portugal, mexe com o nosso coração e impulsiona a paixão. E a única coisa que nós podemos fazer é dizer: Senhor,
envia mais obreiros, porque nós não somos capazes de fazer isso sozinhos. E que tipo de realidade nós temos? Pode passar a próxima, por favor. Ponte de Sor é a cidade que nós estamos, é aquela manchinha vermelha no meio do mapa de Portugal. Uma cidade pequena, mas que possui apenas 3 igrejas. Coloquei ali do lado uma visão da beleza de Ponte de Sor. Portugal é um país muito bonito, muito organizado, tudo funciona, mas tem outras realidades. E que outras realidades nós vemos ali? Pode passar. Menos de 1% de evangélicos no país. As estatísticas colocam 3% aqui no Brasil, a gente lê, procura alguma coisa, dá 3%, mas 3% porque tem muitas seitas envolvidas nessa estatística. E lá eles dizem, é menos de 1% de evangélicos que nós temos em Portugal. Nós temos uma realidade aqui, muitos filhos saem da igreja. Lá é um êxodo da juventude da igreja. As crianças, eles já têm poucos filhos, né? Brasileiro às vezes tem muito filho. Está diminuindo, mas vamos dizer que a nossa média ainda sejam 3, para a gente ficar bem, né, pastor? A nossa média ainda sejam 3 filhos. Lá é no máximo um filho por família, e é muito difícil uma família que você encontre que tenha mais de um filho. As crianças, onde estão as crianças? Na maioria das vezes elas não estão na igreja. Pastor Oswaldo postou lá no Facebook a programação de Natal que nós faríamos, que tinha participação das crianças, dos jovens. Primeiro uma postagem veio assim, aqui em Portugal nós somos todos ateus. Um dos comentários que veio de alguém que viu a postagem dele. Aqui em Portugal nós somos todos ateus. Uma outra postagem que colocaram lá, e vocês por acaso têm crianças na igreja? Porque na visão deles não tem crianças na igreja. E eles não querem muitas vezes que as crianças vão para a igreja porque elas vão aprender do evangelho. E se existe uma estatística de que Portugal é um país católico, ok, é sim. É um país católico por religião oficial e por maioria da população. Mas de fato nós encontramos um crescente número de ateísmo, de ateus. Nós fomos a um dos supermercados em Ponte de Sor, porque lá não tem shopping, não tem nada disso, então a gente passeia de mercado em mercado. Às vezes a gente vai 2 vezes no mercado no mesmo dia, que é para poder ir passear no mercado um pouquinho e sair de casa. São 4 grandes supermercados lá. E nós fomos a um deles, e quando chegamos no caixa, a mulher que estava, a jovem que estava atendendo é brasileira, casada com um português e já está há 17 anos em Portugal. E ela então começou a falar, sou brasileira, sou de Belo Horizonte, começou a dizer pra gente assim, aí ela falou, eu estou aqui há 17 anos, gosto muito daqui, mas sinto falta de algumas coisas do Brasil. E ela disse assim, e ela não é crente, não é evangélica, ok? Ela disse assim, eu sinto falta da fé que nós temos no Brasil. Porque aqui, a maioria deles são ateus. E eu falei assim, nós viemos para cá para trabalhar com a igreja, já aproveitei, já disse onde era a igreja, já comecei a fazer, né, a minha propaganda ali do evangelho também. Ela falou assim, então vocês vão ter que buscar muito a Deus, porque aqui é muito difícil alguém se converter, ou alguém realmente crer em Deus dessa maneira. É claro que a adoração, né, ou as procissões de Fátima existem sim, grandes, mas na maioria das vezes a gente entende isso, é para manter também um padrão cultural e um padrão econômico, porque gera, né, gira a economia do país com tudo aquilo. Muitos idosos realmente são devotos, mas hoje não existe mais essa paixão pelo catolicismo que a gente entende que havia em outro tempo, como havia no Brasil também. Além dessa questão do ateísmo, o ocultismo é muito praticado lá.
Muitos países europeus são envolvidos com um alto índice de ocultismo. E quando a gente coloca o ocultismo, a gente pensa no Brasil, no Rio de Janeiro, macumba, umbanda e candomblé. Mas lá é um pouco maior. E a gente tem ouvido muitos casos de satanistas por ali. E isso, amados, também traz para a gente um nível de batalha espiritual muito mais intensa. Porque ou vai para o ateísmo, ou vai para o ocultismo, ou fica numa visão idólatra, que é cristianismo, mas traz algumas coisas, né, traz algumas práticas dentro desse cristianismo católico que a gente entende pela palavra que não é a visão e o propósito de Deus, nunca foi nem nunca será. Então nós estamos no meio de uma grande batalha que acontece ali em Portugal. Pode passar o próximo. Nós temos 5 missões que são chamadas congregações. Essa é a nossa igreja, a igreja mãe, a igreja sede, Ponte de Sor. Tem em média 120 membros, mais uma assistência de 80 a 90 pessoas. A média de idade é de 60 acima, 50 e poucos anos acima. Temos um povo muito apaixonado pelo trabalho, mas não temos jovens que estão tomando a mesma direção e não temos quase crianças. São 5 crianças e 7 jovens, 5 um pouco mais presentes. E esses jovens de 20 anos para baixo. Porque os outros jovens com uma idade um pouco mais acima foram para as universidades, que não tem em Ponte de Sor. E daí às vezes acabam se dispersando e poucos deles retornam para suas casas. E especialmente para a igreja, praticamente nenhum retorna. Essa é uma realidade que a gente vive ali. E quando você fala, mas vamos orar porque Deus vai mudar essa realidade, a gente vê as pessoas meneando a cabeça como se não tivessem essa esperança e essa fé. Então Deus nos levou a, nesse período, nesses 3 meses que estamos lá, especialmente os últimos 2 meses do ano de 2018, a ministrar esperança aos corações, trazer palavras de esperança, falar sobre o poder de Deus, falar sobre o Deus que permanece o mesmo eternamente, para que a esperança começasse a dar um novo ânimo. E nós temos visto já resultados disso, resultados dessa ministração, dessa pregação, desse ensino que ministra esperança ao coração. E nós cremos que Deus ainda fará muito mais. Pode passar, por favor. Pode passar o próximo. Essa nossa missão, Foros do Arrão. Foros do Arrão é uma missão que tem uma sala toda equipada para criança, mas não tem uma criança. Somente 2 adultos se reúnem ali. E se reúnem para que a porta não se feche. Somente aos domingos às 16 horas. Pode passar, por favor. Brunheirinho é uma outra missão, uma outra congregação da igreja. Nós temos ali uma média de 5 adultos que se reúnem regularmente ali na igreja, ou na congregação. Mas também é um lugar marcado pela bruxaria. Eu encontrei um recorte, esse recorte falando sobre uma bruxa que foi condenada e estava há 25 anos celebrando, vamos dizer assim, Brunheirinho celebrando os 25 anos que essa bruxa estava presa. E por quê? Pelo sacrifício de 5 crianças. Brunheirinho vem de albrunheiro, que são essas ameixas que eu coloquei ali mais ou menos para a gente entender que quando eu cheguei lá em setembro, tinha muitos pés, quase chegavam até o chão ali de tantas ameixas, muito doces, muito gostosas, e dava muito ali no Brunheirinho, então acabou ficando esse o nome do bairro. Pode passar o próximo. Farinha Branca é uma missão que nós temos próximo a um acampamento onde possivelmente vai ficar, né, ou já está certo, né, pastor? Ficará um grupo que a MCE estará levando no mês de maio para Portugal, e eles permanecerão ali. Um lugar muito bom, com muitos habitantes, um lugar muito bonito, um templo próprio, mas nós temos ali cerca de 5 pessoas que se reúnem. E um casal às vezes está viajando, porque os filhos moram na Inglaterra, e nós ficamos com 3 pessoas nessa missão. É a única missão que tem um jovem.
A única congregação que tem um jovem. Pode passar o próximo. Tramaga fica a mais ou menos 5 minutos de Ponte de Sor. É uma missão que já foi muito cheia, já teve muitas pessoas ali, muito viva a igreja, mas hoje também nós contamos com cerca de 5 pessoas que se reúnem nessa missão. Toda equipadinha também, toda preparadinha, mas não tem obreiros e não tem uma criança nesse lugar e nenhum jovem. Uma missão que, aí eu preciso chegar para cá para ler, um bairro que surgiu mais ou menos de uma forma desprezível, porque só tinham lá tamargueiras. E alguém disse assim, a gente vai fazer um bairro ali, como que a gente vai chamar? Tramaga? Aí a pessoa falou assim, vai ficar como sendo Tramaga, e ficou, e nasceu assim, mas de uma forma que parecia meio que desprezível a situação. Mas olha o que é a tamargueira. É uma planta solitária do deserto que resiste às intempéries daquela região. Está sempre verde, serve de sombra para os navegantes e dá o seu fruto na estação certa. Então eu disse assim, essa vai ser a profecia sobre a Tramaga. Amém, queridos? Que ali vai permanecer sempre verde, vai servir de sombra e de abrigo para as pessoas que ali vivem, e ainda muitos virão para fazer também diferença ali na Tramaga. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Vamos ver os filhos, vamos ver os netos, vamos ver as pessoas que já foram dessa missão retornando e novos se achegando. Nós cremos nisso, mas precisamos de obreiro. Pode passar a próxima. Cabeço divide. Cabeço lá é monte. Bom? Cabeço. Por quê? Porque é um pouco mais alto. E não sei se você consegue ter uma visão, mas é um pouco elevado onde está o vilarejo chamado Cabeço Divide, muito populoso, e a única porta para a pregação do evangelho que nós temos nesse vilarejo é a nossa. Mas somente 2 senhoras se reúnem ali. Uma delas está enferma e já há algum tempo não consegue ir à igreja. A outra, eventualmente, tem dificuldades de saúde porque tem um problema para andar e também não consegue ir. E os irmãos da igreja vão, da igreja sede, para manter aberto de 15 em 15 dias, para não fechar essa porta, porque se fechar não tem outra para pregar o evangelho ali. Essa é a realidade que nós temos lá. Já passaram as 5, né? Acho que sim. Essa é a realidade que nós temos ali. Queremos ter crianças na igreja? Sim. Mas como nós vamos ter crianças se nós não temos pessoas para trabalhar com elas? Eu não digo nem tanto da igreja local, porque nós temos pessoas que estão lá se preparando para esse trabalho cada vez melhor. Mas se nós queremos que essas missões sejam revitalizadas, que essas congregações se tornem igrejas, nós precisamos de criança. Sem criança isso não vai acontecer. E onde estão os obreiros para trabalhar com crianças? Não existe. Nós temos 5 jovens, eles se reúnem na minha casa toda sexta-feira. São 5 jovens que são sedentos como os jovens daqui, querem viver grandes experiências com Deus como os jovens daqui, mas a opção que eles têm somos nós. E eles vão para a nossa casa e eles não querem ir embora. Compartilhei hoje de manhã em Vila Paraíso que quando eu falo para eles assim, olha, está na hora de ir embora, preciso dormir, vamos descansar, eles descobriram que eu gosto de chá. E agora eles falam assim, irmã Mirtes, vamos tomar um chá e bater um papo. Para eles poderem ficar mais um pouco lá. Só que eu tenho 54 anos e Oswaldo tem 3 anos a mais do que eu. Eu disse que eu não vou entregar a idade dele aqui. E eles querem ficar conosco. Existem pessoas que podem trabalhar com eles na igreja sede? Sim. Mas todos os líderes estão sobrecarregados com muitas outras atividades. Esses jovens estavam desanimados. Hoje, eles já cantam uma vez por mês no culto da igreja. Eles já estão se preparando para outras ações, mas nós precisamos de pessoas que trabalhem com esses jovens. Despertem o coração deles para sair e pregar o evangelho, para estar com eles nos lugares onde nós não conseguimos estar.
Se nós queremos crianças, precisamos de obreiros para crianças. Se queremos jovens, precisamos de obreiros para jovens. Se queremos que as missões voltem a ter seus bancos cheios, como nós temos orado e clamado e chorado junto com eles por isso, nós precisamos de obreiros para essas missões. Porque indo lá uma vez na semana realizar um culto de 1 hora, não tem missão que venha a ser revitalizada e que realmente alcance o objetivo dessa maneira. Então eu vim para o Brasil, para a formatura da minha filha, para estar com ela nesse momento. Mas eu falei com o Oswaldo e conversei com alguns pastores aqui pedindo esse momento para que pudesse trazer esse desafio. Quem sabe aqui dentro hoje está um casal, ou um irmão, alguém que diga assim, olha, eu estou pronta a doar 1 ano da minha vida em Portugal. Eu quero trabalhar 1 ano com vocês lá para ajudar a revitalizar essas missões. Trabalhar com louvor, trabalhar com criança, trabalhar com jovens, trabalhar com a pregação e ensino, trabalhar com a formação de líderes. Os desafios são muitos. E a MCE, hoje nós conversamos um pouco mais efetivamente, está junto conosco nesse sonho, nessa visão. Pastor Eliezer disse, Mirtes, eu acredito que esse projeto pode dar certo e eu acredito também que esse projeto pode dar certo. 1 ano com um custo um pouco diferenciado do custo para um missionário lá de tempo integral, porque será uma equipe trabalhando junto, então isso vai fazer alguns custos caírem, mas pelo menos 1 ano você poderia doar em Portugal. 1 ano da sua vida. Quem sabe um intervalo entre o sair do 2º grau e o entrar numa faculdade, ou aquele intervalozinho de 1 ano que você pode dar na sua aposentadoria, de repente, você pode pegar uma licença prêmio de alguma forma e você pode doar 1 ano em Portugal para nos ajudar. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, nós estamos clamando ao Senhor por pelo menos 10 igrejas que contribuam com R$250 mensais. Nós não completamos ainda o nosso sustento, nós fomos para lá muito rápido, não conseguimos fazer visitas às igrejas, porque o Oswaldo ainda estava com a igreja de agronomia, e nós precisamos complementar esse sustento. Então, 10 igrejas ou pessoas individualmente que queiram fazer isso, o compromisso de pelo menos 1 ano ofertando esse valor. Esse valor vai nos ajudar até mesmo a colocar em prática um pouco mais desse projeto e desse sonho e ajudar algumas pessoas a virem, se deslocarem de Lisboa, se deslocarem de Coimbra, para que nós também possamos ter esse apoio lá. 2 desafios que nós trazemos. Jesus viu a necessidade e ele se compadeceu. E quando ele se compadeceu, ele não conseguiu ficar inerte. Ele disse, olha, roguem ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. E quando os seus discípulos começaram a fazer, e ele começou a prepará-los para fazer, a resposta dessa oração começou. Eu sou resposta dessa oração de Jesus. E cada um de nós que estamos aqui somos resposta da oração de Jesus. E nós podemos usar a nossa vida para abençoar e atingir pessoas na Europa ou em outro lugar para onde o Senhor te despertar. Mas eu estou clamando por Portugal. Eu hoje sou aqui a voz de Portugal. Muitos estão indo para lá para fugir da violência. Muitos estão indo para lá para procurar um emprego. Pense em relação a isso. Você pode ir para lá para fazer o reino de Deus se tornar ainda mais conhecido naquele lugar. A missão estará dando toda a orientação e cobertura para que isso aconteça. Existe todo um trâmite lá para ser realizado. Mas você pode conversar comigo ali no final e dizer, olha, coloca meu nome aí em oração, porque eu vou orar seriamente por isso e vou começar a me preparar para doar no mínimo 1 ano ali em Portugal. Se você for de férias, você pode ficar lá 3 meses, for aí com visto de turista. Se você for 3 meses, você pode doar pelo menos 1 para nós lá, que já vai ajudar bastante. Mas se você puder doar 1 ano da sua vida, eu tenho certeza que você não vai querer voltar mais. Porque quando a gente vê a realidade, o nosso coração é impactado, tudo muda. Estando aqui, a gente ouve.
Estando lá, nós vemos. E quando nós vemos, aí sim os nossos olhos se abrem. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja de Alcântara. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por ceder esse espaço para nós. Eu vou pedir para o pastor orar, vou pedir ao pastor Elecir que também esteja aqui junto. Eu não sei, eu acho que ele vai fazer um desafio também agora, né, em relação ao projeto de maio. E orem por nós, intercedam por nós. Nós estamos ali, estamos apaixonados por aquele povo e queremos ver o Evangelho ali prosperando e o avivamento chegando em Portugal, com vidas convertidas, reconciliadas e transformadas, e com essas missões se tornando igrejas para a glória de Deus. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. O que faremos diante destas notícias, diante desta palavra de Deus, diante desse desafio ali na Europa, e mais especificamente em Portugal? Eu só quero comentar rapidamente uma frase que a Mirtes falou e que nos separa muito daquela realidade de lá. É que aqui a gente tem igrejas em todos os lugares. Aqui a gente tem, às vezes, 5, 8 ou mais igrejas numa única rua. Nós estamos saturados de tantas igrejas, de tantas denominações. Mas quando nós chegamos naquela terra, nós podemos andar por cidades e cidades e não ver ninguém, não ver igreja, não ver nada. O Evangelho, em muitos casos, simplesmente não está disponível. Aqui no Brasil, as pessoas recebem ou não o Evangelho, mas elas sabem do Evangelho, está disponível. Na realidade de lá, tantas vezes não está disponível. Eu posso explicar isso, e a Mirtes também, e quem esteve lá tantas vezes, mas nós não vamos conseguir passar para você até o dia em que você for lá e constatar com os seus olhos, e sentir o clima, sentir a batalha espiritual, perceber a urgência. Por isso que a Missão Cristã Europeia promove caravanas à Europa. Nós não vamos lá para fazer turismo, nós não vamos lá para gastar dinheiro, para passear, nós vamos porque temos uma missão. E eu gostaria de lhe convidar a participar de uma dessas caravanas. E se falando de Portugal, como já foi posto aqui, agora em maio nós vamos a Portugal. O pastor Yalan tem sido uma força, nos ajudado, nos orientado nessa questão da caravana. Nós vamos no dia 24 de maio e retornaremos no dia 4 de junho. Nós vamos conhecer algumas realidades em 5 cidades principais de Portugal, mas nós vamos ficar a maior parte do tempo na área em que está de Pontessor, onde está a igreja que o pastor Oswaldo e Mirtes servem e onde estão essas missões, essas congregações. E eu gostaria de lhe convidar a vir participar. Esse é só o primeiro passo, um passo ousado e um passo que vai fazer diferença na sua vida. Então, vamos, fale comigo, fale com Mirtes, fale com o pastor, a gente faz você chegar lá e pense na possibilidade de 1 ano. Que bom hoje de manhã, né, Mirtes? Um casal, depois do culto, veio procurá-la, falar, olha, quero considerar a possibilidade, queremos saber mais, estamos disponíveis. Pense nisso. Vamos também? Pastor, nós precisamos da igreja do Alcântara presente lá. Nós precisamos da igreja do Alcântara com missionários lá. Tem alguém aí? Amém? Amém, irmãos? Irmãos? Vamos colocar os nossos jovens e adolescentes no altar de Deus? Vamos colocar nossas crianças no altar do Senhor, amém, irmãos? Você tem coragem?
de dizer: Senhor, move a minha casa, os meus filhos, a mim mesmo, me coloco no teu altar. Você tem disposição para fazer isso? Ou você vai ficar só aí ouvindo a pregação, o desafio, depois vai embora para casa, e depois a semana corrida, e as oportunidades escapando por entre os dedos? Eu quero lhe convidar a ponderar seriamente a respeito destas coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Hoje eu pregando lá em Braz de Pina, nos 87 anos da igreja, eles cantaram no final da pregação uma canção que fala sobre milagres. E essa canção dizia: eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre e a gente vive esse milagre. Eu não sei, Mirtes, quantos poderão ir. Eu não sei quem irá, como irá. Talvez você esteja aí assim, ó, coração feito um cavalo em corrida, dizendo: eu quero ir, mas eu não sei como é que eu vou. A única coisa que você precisa dizer: eu vou. Eu aceito o desafio, porque o resto Deus vai fazer. O resto é com Deus, não é com você, é com Ele. Se Ele está lhe chamando, todas as portas lhe serão abertas. E você vai. Agora, realmente é um desafio muito grande, Europa. Hoje nós estamos aqui conhecendo de perto uma realidade de Portugal. Tem N fatores favoráveis a nós. Primeiro é a língua, que você já consegue se comunicar com muita eficácia, porque é a nossa língua. Embora tenha as palavras, né, diferentes que nós usamos, mas é a nossa língua. Então eu queria orar. De repente você tem o desejo de fazer isso, de dedicar a sua vida para uma missão como essa. Só você não sabe como fazer. Mas se você deseja isso, se essa mensagem, se essa palavra de hoje aqui mexeu com você em algum aspecto, seja para uma temporada curta ou uma temporada mais longa, mas se algo você sentiu o desejo de dizer sim para o Senhor, eu queria que você ficasse em pé junto comigo e nós vamos orar para que Deus possa fazer e mover as coisas acontecerem. Vamos orar? Quem vai se habilitar para isso? Eu não estou dizendo que você vai amanhã, não. Pode ser que seu desejo seja ir uma missão curta como essa que nós ouvimos a missão vai fazer, ou uma missão mais longa de 1 ano, 10 anos. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus pode fazer. Então, quem sabe Ele está chamando você para ir nessa missão, conhecer essa realidade, servir ao Senhor em Portugal por algum tempo. Eu já falei aqui para Mirtes, essas férias não, que eu já estou com elas comprometidas. Mas eu vou me organizar para umas próximas férias, nós dedicarmos o mês inteiro numa missão com vocês lá. Não sei qual vai ser, pode ser a próxima. Mas nós vamos. Eu e Eva, nós já tínhamos falado sobre isso, né, amor? Nós vamos. Então nós vamos orar. Você pode ajudar a gente em oração. Vamos orar por esses irmãos que estão em pé. Vamos ficar em pé os outros, porque os que já ficaram em pé a gente já está sabendo. Senhor, hoje nós fomos desafiados para olhar para Portugal. Deus, em 2017 nós estivemos ali em Portugal. Ó Deus, e lá, Senhor, na Praça do Descobrimento, nós oramos ao Senhor por aquela nação. E hoje nós estamos aqui como igreja de pé, pedindo ao Senhor por Portugal. Pedindo ao Senhor que dê força, perseverança ao pastor Oswaldo, a Mirtes, que estão nesse desafio tão recente. Mas dar aos teus filhos a graça de resistirem, ó Deus, e de pelejarem contra toda bruxaria, contra todo ocultismo, contra todo ateísmo, contra toda frieza espiritual. Ajuda os teus filhos a serem
porta-vozes, ó Deus, do Senhor ali naquela nação. Pai, os irmãos que ficaram de pé, eles têm dentro deles o desejo de servir ao Senhor em algum tempo ali em Portugal. Seja por uma missão curta, como essa caravana que a MCE vai fazer, ou até mesmo como o desafio que a Mirtes nos fez, Senhor, de dedicar o mínimo de 1 ano numa missão em Portugal. Nós não sabemos como o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai abrir as portas. Eu não sei em que tempo isso vai acontecer, mas eu sei, Senhor, que o Senhor olha o coração disponível. E isso faz parte da sua chamada, da sua vocação. Hoje esses irmãos estão dizendo sim para uma ideia que pode estar nascendo aqui, Senhor, um grande avivamento para Portugal. Pai, abençoa a missão cristã europeia. Pastor Eleci, ajuda-os, ó Pai, com toda a equipe da missão. Ó Deus, a administração desse trabalho. Ó Deus, o compartilhamento dessas ideias, Pai. E agora eu quero pedir pela igreja congregacional em Alcântara. Dá-nos a visão do Senhor também para Portugal, para a Europa, para esses países que estão vivendo, Senhor, esse tempo tão difícil. Que nós sejamos levantados como uma igreja que se preocupa com esses povos também, que faz a diferença nessas nações. Usa nós, Senhor, usa a mim, usa a cada um de nós para cooperar com essa missão. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui na tua presença. Nós te adoramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ainda em pé, irmãos, muito obrigado. Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios 11. Fica aqui, pastor. 1 Coríntios 11. Nós vamos passar a segunda parte deste culto. E nós vamos celebrar a ceia. Em um momento muito gostoso na presença do Senhor. Versículo 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Podem sentar. Eu vou convidar os oficiais para se aproximarem aqui à frente e sentarem à minha direita. Enquanto vocês vêm, que vão nos ajudar na ceia, depois do culto, tanto o pastor Eleci como a Mirtes estão disponíveis para qualquer dúvidas que os irmãos tiverem com respeito à missão. São bem-vindos. Acredito que eles podem trocar contatos e dar outras informações que os irmãos julgarem importantes para conhecerem acerca do trabalho de Portugal e da Europa também, de modo geral. O pastor Eleci, presidente da Missão Cristã Europeia, a MCE. A Mirtes está pedindo para os irmãos que ficaram em pé, pelo apelo que nós fizemos, você passe o seu nome para ela, ela vai orar por você. E quando a minha madrinha aqui ora, ela tem um negócio ali no céu que é bom.
Então ela vai orar por você e com certeza Deus vai abrir as portas para você servir a Deus ali também. Domingo que vem é o último dia da nossa conferência bíblica, Teologia e Psique. Nós vamos estar falando sobre temperamentos transformados, né? E isso, né? Esse é o tema da domingo que vem. Vai ser uma bênção. Irmãos, não deixem de responder a pesquisa da Igreja Transformacional. O link que está disponível nas nossas redes sociais. Se você ainda não tem, no boletim de hoje tem as informações. Está aparecendo aqui também no vídeo o link para que você possa acessar na internet e você responder essas perguntas. É muito importante que você responda, né? Nós tivemos até terça-feira, nós tínhamos 50 pessoas que já responderam a pesquisa. Nós precisamos de mais, muito mais. Então, você faz parte, gostaria que você respondesse a essa pesquisa. E nós estamos hoje lançando apenas um flash, uma luz assim, uma ideia. É que nos dias 17 a 19 de maio, 17 a 19 de maio, nós vamos ter aqui na nossa igreja, que é o mês da família, nós vamos ter o nosso primeiro congresso de famílias. Vai ser uma bênção, sexta, sábado e domingo pela manhã. E quem vai estar ministrando para nós aqui é o Dr. Jaime Kemp. É uma sumidade na área de família, tem inúmeras obras publicadas, livros, muita coisa, tem muita estrada aí, e ele vai estar conosco nesse congresso, é o preletor do nosso congresso. Eu acredito que vai ser uma bênção, vai ser um congresso assim, ó, daqueles top. Então, eu quero que você já faça a sua inscrição, procure a diaconisa Kélia, faça a sua inscrição. Você pode parcelar esse valor até 10 de maio, dá para você parcelar aí, se você começar, por exemplo, agora, dá para você parcelar em 5 vezes. Você pode parcelar isso aí, vai ficar uma bagatela, uma mixaria, para você poder participar desse congresso. E vai ser uma bênção, tá certo? Vai ser uma bênção esse congresso de famílias que nós vamos ter aqui com o Dr. Jaime Kemp. Não é só para casais não, viu, irmãos? É para famílias, tá certo? Então, vai ser uma bênção. Nós contamos aí com o apoio dos irmãos, com as informações dos irmãos. Mas, irmãos, voltando aqui para esse texto ele chama a nós e nos convida a cada um de nós para uma auto-reflexão, para olharmos para nós, para vermos em nós. Quando Paulo fala aqui, cada um examine a si mesmo, a ideia que o apóstolo Paulo está tendo é de que eu olhe para mim pelo avesso. Eu olho para mim como nas ondas de como é o nome daquele negócio? Um tomógrafo. Que eu veja realmente dentro de mim quem sou e o que está acontecendo dentro de mim. E ele diz, examine-se a si mesmo. Ele está dizendo, seja consciente de que você está habilitado para você participar desta mesa. Esta mesa é do Senhor, essa mesa não é da mesa da Igreja Congregacional do Alcântara. Essa é a mesa do Senhor. É o pão que representa o corpo de Cristo, é o sangue é o vinho que representa o sangue de Cristo. E cada um de nós é responsável por aquilo que estamos fazendo. Pensemos nisso. Estou pronto. O batismo é o rito de iniciação, é a introdução. A ceia é o rito que diz, eu pertenço a esse corpo. Ele é o cabeça e eu sou membro do corpo de Cristo. Se você está em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com os seus irmãos, se você está em paz com Deus, você pode participar desta mesa. Mas se há alguma coisa que te perturba ou te incomoda, algo que não está bem dentro do lugar, você também pode agora resolver isso e você participar desta mesa. Então eu lhe convido
a ficar em pé. Nós vamos orar, apresentando as nossas vidas e essa mesa ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Eleci para fazer essa oração. E depois da oração, nós vamos passar a distribuição dos elementos. Se você vai participar da ceia, você permaneça em pé, por favor, se você pode. Os elementos serão distribuídos e vocês aguardem para que nós possamos cear juntos. Amém? Pastor Eleci. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu nos amaste primeiro, tu nos atraíste para ti, tu pagaste o preço na cruz do Calvário, e agora, Senhor, lavados no teu sangue, nós podemos ter comunhão contigo. Obrigado, Senhor, por este momento, quando nos assentamos à mesa para comer do pão e beber do cálice, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Queremos fazer isto, Senhor, com as nossas vidas no teu altar, sabendo que o teu Espírito que ministra em nós nos enche de discernimento, de sabedoria, para que nos apresentemos diante do Senhor, tendo confessado os nossos pecados e estando em comunhão contigo. Então, Senhor, recebe a nossa gratidão e ministra em nossas vidas, enquanto celebramos este momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Alguém deixou de ser contemplado com algum dos elementos? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e distribuiu entre todos os seus discípulos e disse: tomem, comam este pão. Ele é o meu corpo que é dado por vocês. Ele é um símbolo. Não haverá graça alguma ao ingerir este pão, porque a graça já nos foi dada. O Senhor morreu por nós e nos garante a salvação. Não é por esse pão, mas esse pão é um emblema de que o corpo dele foi vertido na cruz. Então, pela graça de Deus, em memória do Senhor, juntos comamos deste pão. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor morreu por nós e nos amou antes de que nós o amássemos. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, nós te adoramos, nós te bendizemos. Receba, Pai, no teu nome, no nome de Jesus, Senhor, essa nossa adoração. Amém. Louvado seja Deus. Depois de haverem comido, ceado, jantado, Jesus tomou o cálice e disse: vocês estão vendo isso aqui? Certamente não era um cálice desse tamanho, era um cálice muito maior. Certamente um copo bem cheio. Você está vendo esse aqui, esse cálice? Eu quero dizer para vocês que eu quero fazer uma aliança de sangue com vocês. Quero fazer um pacto. Eu os amo tanto que
quero fazer um pacto com vocês, um pacto de sangue. João disse que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não vai ser você tomando este copo de vinho que vai te purificar, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E como todo dia de ceia, eu lembro nesse momento que esse é um tempo de festa. Esse não é um tempo de pranto, de luto. Esse é um tempo de celebração. A igreja primitiva celebrava esta ceia como uma festa da paixão, uma festa do amor. Eu não quero constranger ninguém, mas essa é uma oportunidade única que a gente tem uma vez por mês. O pastor promove para a gente poder olhar para o irmão melhor. Olha aí, veja o cabelo novo que a irmã fez essa semana para vir à igreja. Olha para ela aí, para o irmão. Irmão, você está mais gordo, hein? Ou então dizer, irmão, esse calor está te fazendo bem, você emagreceu. E o calor que está, hein, irmão, emagrece qualquer um. A gente perde até a vontade de comer, né? Aí você pode olhar para o seu irmão e dizer assim, meu irmão, eu queria te abençoar em nome de Jesus. Se você quiser, saia do seu lugar, troque o seu cálice com o irmão, dê um abraço nele, um cheiro na testa dele, diga da importância dele para a sua vida, diga que você se alegra em ser desta igreja, que ele está também. Dá um abraço no irmão, faz uma oração, elogia o cabelo da irmã, o vestido que ela veio hoje, a camisa do irmão que ele gosta, a cor que ele está vestido. Dê um abraço aí apertado, diga que bom que você está aqui. Faça isso por prazer, por alegria, por satisfação. Eu só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração, Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Tão bonita essa movimentação, né, irmã? Eu te amo, minha irmã. Amém. Amém. O irmão Fábio chegou para mim aqui e disse, pastor, o senhor hoje está mais bonito do que nunca. Eu perguntei para ele, o que é que você está querendo, meu filho? Irmãos, como é bom ter esse tempo. Eu quero dizer para os irmãos, hoje eu estou entrando de férias. Um irmão mandou para mim uma mensagem dizendo que um irmão viu o pastor terça-feira na praia, tomando um banho de mar. Aí olhou e disse, pastor, em plena terça-feira, o senhor na praia?
Aí o pastor disse: eu estou de férias, meu irmão. Aí o irmão olhou para ele e disse: pastor, mas o diabo não tira férias não. Aí o pastor disse: é verdade, por isso que ele mandou você aqui para me perturbar, né? Por favor, ninguém diga a mim que o diabo não tira férias não, senão vai ouvir. Mas irmãos, eu peço aos irmãos que orem por nós. Pela minha família, nós vamos fazer uma viagem e nós estamos precisando muito desse tempo de descanso. E eu quero que os irmãos orem por nós. Segure as pontas aí. O Cosme vai estar com os irmãos aqui. O pastor Kleber está se recuperando da cirurgia, mas logo logo ele está aqui também. E está tudo escalado, está tudo pronto. Dia 10 eu estou de volta. Domingo, dia 10, eu já estou aqui com os irmãos. E eu peço aos irmãos que orem e que se regozijem pelo pastor poder tirar férias. Porque quando eu voltar, eu vou voltar com a corda toda. Viu? Pode ter certeza que a carga de gás vai vir com uma pressão que vocês nem imaginam. Tá certo? E nós vamos trabalhar muito para Jesus. Eu quero dizer da importância de cada um de vocês. Estou com o meu cálice na mão. Dizer da alegria que eu tenho de ser pastor desta igreja. Da alegria de ter esse corpo de oficiais, de ter você como ovelha, de poder pastorear neste tempo esta igreja, de Deus estar nos dando uma visão para trabalho. Eu sou muito feliz com a família que Deus me deu, com a mulher que Deus me deu, com os filhos que Deus me deu, com a sogra também, ela está aqui hoje. Ora por mim, irmãos, porque ela vai passar as férias inteiras comigo. Louvado seja Deus por isso. Nesta alegria, neste prazer que temos de sermos um só corpo, juntos, bebamos deste cálice. É muito bom, Senhor, sentir a Tua presença. É muito bom estar neste lugar. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Há alguns, Senhor, que estão sofrendo pressões, sofrendo situações difíceis, sofrendo por causa da doença que bateu a porta, sofrendo por causa da falta de trabalho, sofrendo porque as contas chegaram e o dinheiro não existe para pagá-las. Outros estão, Senhor, sofrendo com angústias na alma que não sabem nem explicar como elas chegaram. Mas Deus, nós pedimos ao Senhor por esses nossos queridos. Visita-os, consola, conforta, abre portas, dá saídas, soluções. O Senhor é perito nestas coisas. O Senhor é o Senhor dos milagres. Então faz um milagre na vida dos meus irmãos. Abençoa a mim com a minha família, que estamos tendo esse tempo de férias. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter reservado esses dias para nós. O Senhor sabe que nós precisamos deles para recompor as nossas energias, para refrescar a nossa mente. Muito obrigado porque o Senhor está dando esse privilégio para nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoe esse tempo, que seja um tempo muito gracioso também para nós. Abençoa os irmãos que ficarão aqui, a igreja que vai continuar aqui, com a liderança dos irmãos locais. Senhor, abençoa, Pai, que a igreja continue viva, vibrante, servindo ao Senhor. Pai, despede-nos em paz esta noite. Muito obrigado pelos nossos queridos visitantes. Muito obrigado pela mensagem desafiadora que nós ouvimos através da Mirtes, pelos desafios da MCE através do pastor Eliezer. Pai, abre os nossos olhos e também dá-nos alegria de sermos participantes desta obra. Despede o teu povo em paz, guardado e protegido pela tua boa mão. Fica conosco, Senhor, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, o poder, o despertamento do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com toda a igreja de Jesus Cristo, desde agora e para sempre.